Antes da gente começar a falar do assunto propriamente dito, queria dar algumas dicas para o melhor aproveitamento da aula. Eu comecei dizendo para vocês que para mim é diferente, para os professores é diferente e claro que para vocês também é. Então, como a gente não está mais dentro de sala de aula, e eu sei que todos vocês têm um jeitinho, uma rotina de fazer as coisas quando estão dentro de sala de aula, e que agora, estando em casa, num ambiente diferente, as coisas ficam um pouquinho mais confusas. Então, é importante a gente criar uma rotina. Então, aqui vou dar algumas dicas para vocês conseguirem aproveitar melhor esses momentos de aula num ambiente diferente do qual vocês e nós, professores, estamos acostumados também. Em primeiro lugar, o que é importante? Sai da cama. Sai da cama de manhã, não fica assistindo a aula deitado, porque quando a gente fica deitado, quando a gente fica de pijama, pelo menos comigo é assim, parece que o ânimo não vem, a disposição não vem, parece que a gente não está disposto, não é legal, né? Então, como para ir para a escola a gente precisaria mesmo sair da cama, a gente precisaria tomar um banho, colocar uma roupa, façam isso também, porque isso vai dar mais vigor, mais disposição para vocês conseguirem acompanhar as aulas e aprender da melhor forma possível. Então, saiam da cama, separem um cantinho de estudos na casa de vocês, pode ser na mesa, numa escrivaninha, uma superfície fixa para vocês conseguirem, ao mesmo tempo que vocês assistem à aula, irem tomando notas, né? Super importante tomar notas, deixem um material já separadinho, caderno, lápis, caneta, borracha, tudo que vocês forem precisar para assistir a aula, já deixem bem separadinho lá no cantinho de estudo de vocês, certo? E ainda continuando nessas dicas de como aproveitar melhor a aula, eu queria contar para vocês o seguinte, já que vocês vão ter um cantinho de estudo aí na casa de vocês, comecem a tomar notas do que os professores vão falando. Sabe, cada professor tem um estilo diferente de dar aulas, assim como cada aluno tem um estilo diferente de assistir aulas. Eu, particularmente, quase não uso lousa, eu quase não escrevo. Então, é importante que o estudante vá, ele mesmo, tomando as notas do que ele for considerando relevante e bacana, de acordo com o que eu vou falando. E aí é legal que vocês desenvolvem autonomia, então vocês vão pensando, opa, acho que isso que a professora falou é importante, isso aqui faz bastante sentido, isso aqui eu gostaria de deixar registrado para poder consultar futuramente. Então é muito importante que vocês comecem a tomar notas quando vocês vão assistindo a aula. E não só na minha aula de história, mas na aula de todos os professores. Dessa forma, vocês vão construindo um pequeno arquivo, como se fosse um portfólio mesmo, em que fica constando ali todas as aulas que vocês assistiram, os conteúdos que vocês aprenderam. Isso é super importante. A gente deixar registrado, deixar documentado esse período que a gente passou estudando e aprendendo em casa. Beleza? Ainda nessa linha, queria conversar com vocês um pouquinho sobre o uso do chat. Hoje, na nossa aula, vão haver 2 momentos em que eu vou pedir para vocês interagirem comigo no chat. Vou fazer 2 perguntas e vocês vão tentar responder da forma como vocês conseguirem aqui no chat. Eu vou comentar as respostas de vocês. Queria lembrar, gente, que o chat é uma ferramenta para a gente aprender juntos. Então, eu estou aqui nessa posição de professora, mas de uma forma bastante humilde, eu entendo e sempre entendi que o momento da aula é um momento muito mais de conversa e de troca de saberes do que eu passando propriamente alguma coisa para vocês. Então, eu vim aqui hoje para ensinar, mas também vim, talvez principalmente eu tenha vindo para aprender com vocês. Então, eu queria convidar vocês a participarem do chat, mas participarem de uma forma bastante respeitosa, né? Então, eu aqui, conversando com vocês, estou imbuída do mais profundo respeito por vocês aí em casa, que estão me oferecendo um pedaço do tempo de vocês, já que o tema da nossa aula é o tempo. E eu gostaria que vocês também pudessem se imbuir desse sentimento de respeito perante o professor, mas perante também as outras pessoas que estão no chat, e que a gente possa fazer uso do chat de uma maneira bem tranquila, de uma maneira que seja muito bacana para mim e para vocês que estão aí em casa. Tudo bem?
Então, tá bom. Acho que a gente pode começar, então, a falar do tema da nossa aula. Já cantei a bola para vocês. A gente vai ter uma aula de história e a gente vai falar principalmente de um tema que é o tempo, né? E para a gente começar a abordar esse assunto, eu vou contar uma história para vocês. Se eu não fosse professora, eu seria contadora de histórias. Então, a história que eu vou contar para vocês é de um autor norte-americano chamado Washington Irving. Alguns de vocês talvez já tenham assistido um filme que se chama A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Esse filme é baseado num livro desse autor, Washington Irving, mas a história que eu vou contar hoje não é a do Cavaleiro Sem Cabeça. É uma história desse mesmo autor, mas se chama Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. Esse é um nome estranho, mas é o nome do personagem principal da nossa história. Então, o que conta pra gente o autor? Ele diz assim, certa vez, há muito tempo atrás, quando ele fala muito tempo atrás, ele está dizendo que a história aconteceu em 1750, mais ou menos, ou seja, faz quase 300 anos, faz quase 3 séculos. Se eu digo para vocês que a história aconteceu mais ou menos em 1750, vocês sabem me dizer em que século essa história aconteceu? A partir do ano 1750? Coloquem aí no chat, quero ver se vocês conseguem adivinhar. Até aqui, não. Então, vou contar para vocês. 1750 é um ano que está localizado lá no século XVIII. Eu sei que muitos de vocês já sabem isso, mas não custa lembrar como que a gente identifica em qual século um determinado ano está localizado. Vamos pensar o seguinte, o ano dessa história é 1756. Para eu saber em qual século essa história se passou, eu pego os 2 primeiros números do ano, então eu tenho 1756, os 2 primeiros números são o 17, né? Então eu pego os 2 primeiros números, que são 17, somo 1, tenho 18, então é século XVIII, certo? Vamos pegar uma outra data bem importante, por exemplo, a chegada dos portugueses aqui nas terras brasileiras, né? Que ano que foi mesmo? Foi 1500, não é? Então, 1500, que século será que era? Eu pego os 2 primeiros números deste ano, 1500, então os 2 primeiros números é 15. Somo 1, tenho 16. Então, o ano de 1500 aconteceu no século XVI. Pensar aqui num último exemplo só para ver se fixou bem a ideia. Vamos ver um evento histórico bem importante. A derrubada das Torres Gêmeas, por exemplo, nos Estados Unidos. Será que vocês lembram? Foi 11 de setembro de 2001, né? Então, 2001, para eu saber em que século aconteceu esse ano, eu pego os 2 primeiros números do ano. Então, 2001, número 20, aí somo 1, século 21. E a mesma coisa o nosso ano que a gente está agora, 2020. A gente está no século 21. Beleza? Só relembrando, desculpe aqueles que já sabiam, né? Mas é bom a gente relembrar. Então, vamos voltando lá para o Rip Van Winkle, né? Estou contando para vocês que essa história aconteceu em 1756 e o Rip Van Winkle, ele era um homem muito bom. Ele vivia numa pequena vilazinha, ele era casado, ele tinha alguns filhos e ele tinha um cachorro que ele adorava. O nome desse cachorro era Lobo. E o Rip Van Winkle, ele era querido por todo mundo na vila em que ele morava. Por quê? Se você chegasse para ele e dissesse, Rip, vem aqui, quebrou aqui o pé da cadeira da minha sala, ele ia lá e consertava. Se você dissesse, Rip Van Winkle, vem aqui, porque a minha panela fez um furo aqui no fundo, ele ia lá e consertava. Ele ajudava todo mundo. A única pessoa que ele não ajudava era a esposa dele. E por isso, a esposa tinha uma raiva dele.
A esposa vivia brigando com ele, ela não se conformava com o fato de que ele ajudava todo mundo na vila, menos ela. Bom, por causa disso, ela sempre comprava briga com ele, com razão, né? Vamos combinar que ela estava certa. E aí a vida dele era um inferno, porque todo momento que ele estava em casa, ela ia comprar picuinha e briga com ele. Chegou uma hora que ele não aguentou mais. Ele falou: não, chega dessa vida. Eu não aguento mais a minha mulher toda hora brigando comigo, me atormentando, me azucrinando minha paciência. Eu vou embora, que é para ver se ela percebe que ela está sendo muito chata e me deixa em paz. Bom, o que ele fez? Se despediu dos filhos, falou: ó, vou passar um dia aí na floresta para eu dar uma espairecida. Se despediu dos filhos, pegou o cachorro dele, que se chamava Lobo, e foi com o Lobo para a floresta. Lá ele passou um dia maravilhoso, de muita brincadeira com o Lobo, aproveitou o sol, aproveitou a paisagem, enfim. Foi um dia tão tranquilo, sem ninguém buzinando na orelha dele, que ele nem viu o tempo passar. Ele nem viu que o dia ia gradualmente caindo e que a luz do sol ia indo embora. Quando ele se deu conta, já estava de noite. Ele começou a olhar para a floresta, tentando localizar mais ou menos aonde ele estava, porque ele não tinha mais a luz do sol, ele só tinha a luz fraca da lua para orientar. Começou a ficar meio desesperado, o lobo também foi ficando com medo e ele viu, ao longe, subindo uma montanhazinha, ele avistou um anão. Achou aquilo muito estranho. O anão, além disso, ainda estava, além de estar sozinho no meio da floresta, ele ainda estava empurrando um barril. Ele falou: nossa, isso está muito estranho, vou tentar entender o que está acontecendo. Foi seguindo esse anão. Chegou perto do anão e disse assim: ô, homenzinho, o que você está fazendo aqui sozinho, no meio dessa floresta, ainda mais empurrando sozinho esse barril? Começou a ajudar o anão a empurrar o barril. Conseguiram empurrar o barril montanha acima, juntos. Quando chegaram lá em cima da montanha, ele descobriu que aquele barril que o anãozinho estava empurrando era um barril de bebida. E que além do barril que o anão levou, tinha um montão de outros barris lá de bebida. E todos os homens estavam bebendo muito, fazendo a festa, se embebedando. Claro que o Rip Van Winkle entrou nessa história. Começou a beber também. Bebida vai, um copo vai, o outro copo e tudo mais. Quando ele se deu conta, ele estava totalmente bêbado. Estava bêbado, ficando com aquele sono, cansado. Afinal de contas, ele tinha passado o dia inteiro pulando, brincando na floresta. Ele olhou para o lado, viu uma árvore no topo de uma colina. Aquela árvore era tão convidativa. E embaixo da árvore tinha uma grama verdinha, parecia tão macia, parecia que se ele deitasse o corpo naquela grama ia ser igual à cama dele. E assim ele fez. Foi até a árvore, se deitou e logo os olhos dele foram fechando devido ao cansaço e ao monte de bebida que ele tinha consumido. Ele dormiu. Quando ele acorda assim, assustado, sobressaltado. Primeira coisa que ele faz é pensar: onde eu tô? Tinha sido a primeira vez na vida que ele tinha passado a noite fora de casa. Primeira reação dele é colocar as mãos nos bolsos procurando o mosquete que ele tinha levado. Não sei se vocês já viram um mosquete. Um mosquete é uma arma bem comprida, assim, parecendo uma espingarda. Ai, cadê meu mosquete? Achou. Mas na hora que ele pegou o mosquete, o metal da arma desfez inteirinho na mão dele. Assim, praticamente virou pó. Ele achou aquilo muito estranho, mas não ficou se preocupando muito com isso. Pensou: ai, nossa, agora é hora de eu voltar para casa. Porque se antes minha mulher já brigava comigo, imagina agora que eu passei a noite fora de casa. Meu Deus, eu não vou ter sossego, mas é nunca mais pro resto da minha vida. Eu só vou ter sossego agora no meu caixão. E aí,
Ele foi tomando rumo de casa, andou, desceu toda a montanha que ele tinha subido junto com o anão, andou por toda a floresta que ele tinha passeado com o lobo. Ah, eu esqueci de contar para vocês que o lobo tinha sumido. Ele acordou, não avistou mais o lobo. Ele pensou, bom, talvez o lobo voltou para casa antes de mim, enfim. Foi indo. Quando ele chegou na entrada da vila onde ele morava, ele percebeu que aquele lugar estava muito diferente. Muitas casas tinham mudado de cor, as paredes tinham mudado de cor. A antiga adegazinha onde ele costumava comprar as coisas estava demolida. Ele foi andando pela rua assustado e quando ele chegou na casa dele, pegou a chave para abrir a porta, a chave não entrava. Parecia que da noite para o dia alguém tinha trocado o trinco da porta. Ele começou a gritar, filha, filha, abre a porta aqui para mim. Ninguém respondeu. Ele começou a gritar, filho, filho, olha o seu pai aqui, vem abrir a porta. Uma senhora idosa abre a porta. Que é isso? Que escândalo é esse que você está fazendo na porta da minha casa? Ele olha bem no fundo dos olhos daquela mulher e se dá conta de que ela é a sua esposa, mas 20 anos mais velha, 20 anos envelhecida. O filho que ele tinha se despedido, que era desse tamanhinho, agora já está um homão, já tem esposa, ele já é vô. Ele olha para baixo, vê o netinho bem pequenininho. Ele se dá conta de que aquilo que parecia ser só uma noite que ele passou embaixo da árvore, na verdade foram 20 anos. Ele passou 20 anos dormindo. Tem uma cena bem interessante nessa história, que é a seguinte. Ele chega na vila, ele levanta a mão assim e fala, salve rei Jorge III! Porque vocês sabem que os Estados Unidos já foi uma colônia da Inglaterra. E daí os americanos tinham que saudar o rei inglês, que nem a gente fazia aqui no Brasil, quando o Brasil era colônia de Portugal, né? E os brasileiros tinham que prestar reverência ao rei português, né? Então ele, salve Jorge III, que era o rei da Inglaterra naquela época. Todo mundo olha para ele achando que ele é maluco. Por quê? Nesses 20 anos, os Estados Unidos já tinham se tornado independentes da Inglaterra. Não tinha mais rei, não tinha mais monarquia. O Rip Van Winkle fica tão perplexo com aquela situação que ele percebe que ele só vai conseguir entender e aceitar melhor o que aconteceu com ele, se ele contar muitas vezes essa mesma história. Então ele se senta na frente da casa dele e até o último dos seus dias, ele conta essa história para todas as crianças, os seus netos, todas as pessoas que estão de passeio por aquela vila. Ele se torna uma espécie assim de ponto turístico. E assim termina a história do Rip Van Winkle. Eu queria perguntar para vocês, em primeiro lugar, se vocês já conheciam essa história. E em segundo lugar, se vocês gostaram. E em terceiro, e mais importante, me digam aí no chat, qual é o tema dessa história? Essa história fala de bastante coisas, mas qual é o tema central? Se a gente pudesse pegar essa história e torcer, assim, igual um pano molhado, o que ia sair? Qual tema ia sair? Me contem aí no chat. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Vamos lá. A Sofia colocou aqui. Acho que o tema da história é o tempo. Deixa eu ver o que a Rafaela está falando. Rafaela também coloca que é o tempo. De maneira geral, então, fica bem claro, né? Acho que é bem nítido a gente entender que o tema principal dessa história é o tempo.
né? É o tempo e é o tempo nos seus desdobramentos, né? É pensar que o tempo, ele corre, independente da nossa vontade. Às vezes, quando a gente não está muito atento a isso, e talvez essa história seja um pouco uma metáfora, né? A gente fica parado no tempo. Ele passa, a gente vai ficando sem entender muito bem o que está acontecendo, que mudanças podem ir acontecendo. Vocês conhecem alguém que é meio parado no tempo? Talvez essa história do Rip Van Winkle seja uma metáfora para isso, mas principalmente ela conta para gente que existe uma relação muito íntima entre o tempo e entre as mudanças. E que o tempo traz mudanças. É disso que a história está falando. Então, pensando um pouquinho nessa história que eu contei para vocês, eu quero fazer uma pergunta. E eu vou colocar a pergunta na tela daqui a pouquinho, e vocês vão perceber que a pergunta que eu coloquei na tela é a palavra história, aparece com letra maiúscula. Quando a palavra história é escrita com letra maiúscula, ela não se refere assim à história que eu contei, história do Rip Van Winkle, história do gato de botas, história da minha... Ela se refere à disciplina história, ao campo de conhecimento chamado história. Eu vou colocar a pergunta na tela e eu gostaria de contar com a participação de vocês. Vou dar alguns minutinhos, 3, combinado? 3 minutinhos para vocês responderem no chat e já volto para conversar com vocês. Joia?
Vamos lá, então? Acompanhei aqui a participação de vocês no chat. Brigadíssima, gente. Muito obrigada. A maioria respondeu que sim, ou que claro, ou que com certeza, ou que obviamente. Mas o que quase nenhum de vocês fez foi justificar, né? Por que que a história precisa do tempo? Essa pergunta, vocês disseram, é óbvio, realmente é óbvio, mas talvez a justificativa não seja tão óbvia assim, né? Por que será que a história precisa do tempo? Alguns disseram, a história precisa do tempo para ser contada. Outros disseram, a história precisa do tempo para acontecer. 6 minutinhos também para vocês participarem aqui no chat, vamos lá? Joia? Vamos lá, então. Li as participações de vocês aqui no chat. Campeão disparado de respostas foi o relógio, né? Outro campeão aqui, a ampulheta, cronômetro, calendário, sol. Muito bom. Teve muitas respostas bacanas. Teve gente que colocou até a clepsidra. Mas não se preocupem, que a gente vai falar disso na próxima aula. Eu esqueci de contar para vocês no começo da nossa aula que esse nosso tema, a relação da história com o tempo, são 2 aulas. Uma que a gente está fazendo hoje e a próxima que vai acontecer na próxima semana, beleza? Então vamos lá. Vocês ofereceram aqui diversas respostas e para comentar um pouquinho as respostas de vocês, eu quero começar contando para vocês que
Pasmem, existem 3 tipos de tempo. 3. Aí vocês vão me dizer, não, o que é isso, professora? Que absurdo. Tempo é um só. Todo mundo sabe que tempo é um só. Isso aí né? Mas existem 3 tipos de tempo. Eu vou contar para vocês como funciona cada um, o que é cada um. E eu tenho certeza que no final da aula vocês vão entender que de fato existe essa divisão, essa classificação. Nesse momento seria bom se vocês pudessem pegar o caderno de vocês e irem tomando notas, joia? Então, o primeiro tipo de tempo que existe é o que a gente chama de tempo da natureza. Tempo da natureza é aquele tempo que a gente mede a partir de fenômenos naturais. A gente sabe, então, que o tempo da natureza foi a primeira forma que o ser humano concebeu de medir o tempo, certo?